Martini, o que é um megalito e como se caracteriza o dólmen que foi encontrado em Natividade da Serra? Esses megálitos, eles são edificações bem fortificadas, cujo objetivo são vários. Normalmente o pessoal já coloca a questão religiosa, a primeira coisa que ocorre, tudo tem que ser religioso. Não precisa ser religioso, né? Pode ser uma área de proteção, pode ser uma área onde você se protege do frio, se protege até do calor, porque são áreas que têm um ambiente assim bem agradável o tempo todo, né? Não tem aquela variação de muito quente, muito frio, ela tem uma temperatura assim bem tranquila, bem normal. Então era um lugar assim que você podia fazer oração, você podia encontrar amigos, você podia guardar coisas, podia guardar alimento, né? Que era uma coisa difícil sempre. E se proteger também dos próprios animais e dos próprios inimigos, porque você vê aquela estrutura, normalmente parece com uma gruta, parece com uma caverna, ou seja, a entrada dela é bem discreta e lá dentro você tem os salões onde você pode fazer qualquer coisa lá dentro, inclusive namorar, parece que eles namoravam lá dentro também. Bom, a primeira impressão foi terrível, porque nós não encontramos nada edificado, a não ser muitos blocos assim, de grande tonelagem, simplesmente espalhados, assim como se tivesse passado um trator naquilo e aberto. Depois nós ficamos sabendo, encontramos lá pedaços de ferro, eles estavam movimentando aquela estrutura, procurando um tesouro. Então, o que eu pude encontrar lá? São esses blocos muito bem trabalhados, finamente trabalhados, para ser blocos desse tipo de rocha, e com desenhos assim perfeitos, né? Medindo assim normalmente 1 metro por 60 por 50 centímetros por 2 metros de altura, né? E mais ou menos jogado assim, que lembrava uma estrutura piramidal, né? Tanto que na falta de uma expressão mais assim clara, mais didática, o Júlio Ottoboni e eu resolvemos chamar aquilo de uma pirâmide, né? Tanto que o Júlio, quando escreveu que era a primeira pirâmide a encontrar no Brasil. Bom, sabe como é que é jornalista, né? Se não fizer uma boa viagem, não tem graça nenhuma também. Mas foi isso que encontrei. Nesse meio tempo, começaram a surgir pessoas da USP, historiadores da USP, que foram exatamente ler um material que o Júlio escreveu e foram para lá. O proprietário da terra, achando que aquilo ia virar patrimônio histórico, e virando patrimônio histórico ele não pode mexer em nada, o que ele fez? Desmontou tudo. Desmontou. Levou as pedras não sei para onde, os blocos não sei para onde, pegou a terra que estava ali ao redor e encheu aquilo de terra até botar aquilo com quase 5 metros de terra, colocar aquilo enterrado, né? E depois disso eu fiquei tão decepcionado que eu não voltei mais lá. Mas agora, que eu nunca me convenci que aquilo fosse uma pirâmide, que ele está fazendo pirâmide no meio daquele lugar assim, descampado e tal. Quando eu li esse negócio do megálito lá na Espanha, quando eu li aquele negócio, eu falei, tá aí, não preciso explicar uma pirâmide, não preciso explicar nada, aquilo é uma estrutura que as pessoas construíram para servir como qualquer megálito por aí, inclusive como atividade religiosa, se for necessário, né? Para enterrar alguns mortos especiais, né? Para guardar alimento, para se encontrar, e como eu falei, até para namorar, deve ser um lugar muito bom, né? Fresquinho e tal, ninguém vai incomodar lá dentro. Então agora estou voltando para lá para ver duas coisas. Rever um bloco que ficou lá, eu acho que ele não mexeu naquele bloco, continua lá, e um outro bloco que não tem assim, esse formato tradicional, quadrado e tal, né? Ele é um bloco totalmente facetado, como se aquilo servisse como uma espécie de pedra da edificação original, ou seja, você coloca uma pedra ali e através daquela você vai edificando o que tiver ao redor, porque ela não tem formato nenhum de erosão, não é erosão aquilo é um bloco trabalhado e ela foi feita com um tipo de rocha que comprova a origem marinha, que é uma textura em geologia que a gente chama spinex. Esse spinex só ocorre
em derrame de vulcão que ocorre no fundo do oceano com mais de 2.000 metros de água em cima dele. Então essas duas coisas eu queria rever e quero chegar de onde essas pedras surgiram, esses blocos surgiram, que é a tal da pedreira, que eu acho que eu sei onde é que é. É isso que eu pretendo fazer. E nesse mesmo relatório você diz claramente que é obra humana. E além dessa conclusão, quais outras conclusões ou hipóteses que você chegou? Bom, uma coisa que chama atenção, que é humana, não tem dúvida nenhuma, me chama atenção a arquitetura. Quer dizer, não foi qualquer pessoa que edificou aquele negócio ali. Aquilo ali tinha organização, tinha estrutura, tinha gente que trabalhava sob orientação. Aquilo ali tem ciência, né? Não é qualquer coisa feita assim ao léu. E quando você percebe isso, você tenta fazer correlações, né? E as correlações ocorrem em vários outros lugares, né? Primeiro, a questão do material trabalhado, né? Do tipo de material distante. A rocha do Stonehenge, por exemplo, foi descoberta outro dia que ela não é dali. Eu já tinha percebido, porque eu coloquei o mapa geológico dali, e aqueles grãos de ouritos que tem na rocha, não tem ali perto. Os caras disseram que aquela rocha ali, o lugar mais próximo daquela rocha está em 600 quilômetros, fora ali de Gales, fora daquela região, foi transportado de 600 quilômetros para aquele local para fazer o diabo da estrutura, né? Aí eu fui visitar, eu tive em Machu Picchu também, e Machu Picchu também são blocos enormes que estão finamente trabalhados, né? Ali o capricho é tal que você vê assim o contorno do bloco se acomodando ao contracontorno do outro bloco, é assim perfeito, sabe? Perfeito. Só que é o seguinte, aquela região toda ali, ela é formada por um tipo de rocha que a gente chama de quartzito. Só que em Machu Picchu não tem um pedacinho de quartzito em Machu Picchu. Em Machu Picchu é rocha de clã granítica, que o lugar mais próximo que eu encontrei fica do outro lado do Vale do Urubamba. Quer dizer, não só eles tiveram que descer aquela altura extraordinária, tinha que atravessar o rio, indo buscar no outro lado da montanha e trazer esses blocos todos para Machu Picchu. Então, isso é trabalho de gente grande, né? Isso é ciência de gente grande, não é qualquer ciência. Vamos mais longe ou vamos mais perto? Tem outro negócio que eu acho muito interessante, que tem a ver com isso aqui, em termos assim, do monumento, da construção. Grandes estruturas, assim, igreja, escola, que acomodaram os 7 povos das missões. Moravam ali talvez mais de 100 mil índios naquela região. E aquilo tudo é feito de bloco de arenito vermelho. Um arenito assim, muito duro, vermelhão, trabalhado finamente. Só que quando você vai ver o mapa geológico, não tem arenito aparecendo ali. Tem basalto, tem outras sequências sedimentares, mas arenito vermelho não. Onde é que tem arenito vermelho? Na Argentina, do outro lado do rio Uruguai. Ou seja, esse povo que trabalhou ali tinha que ir lá do lado da Argentina, cortar aqueles blocos imensos, descer o vale, conhece o Vale do Uruguai, como é que é? É uma pirambeira lascada. Tinha que descer aqui, atravessar o bloco, atravessar o rio, subir outra pirambeira e levar talvez 50 quilômetros para o interior do Rio Grande do Sul para construir as missões. Há uma estimativa de quanto tempo essas estruturas estão em atividade na Serra? Bom, assim, de cara, eu digo que isso aí é muito, muito além do que a gente chama de pré-colombiano ou pré-cabraliano, né? Pessoas com esse tipo de ciência, de organização e de pensamento, talvez sejam as pessoas mais antigas, eu ia dizer do Brasil, mas não vou dizer do Brasil porque não tenho certeza. Mas que a cultura deles é totalmente diferente dos primeiros brasileiros, são. Então, eu diria que no mínimo, talvez 2.500 a 3.000 anos atrás. Além da negligência do proprietário da terra, quais são os desafios dessa pesquisa? Bom, eu diria o seguinte, se a gente conseguisse mais informação, né,
pudesse contar quantos blocos ainda sobraram e tal, a gente pode tentar edificar isso usando inteligência artificial e computação gráfica. Tá? Eu acho que não é difícil de fazer isso não, tá? E talvez recuperar o valor do trabalho agregado ali é descomunal, sabe? Não é meia dúzia que fazem aquilo não, é uma porção de gente, muita gente, né? E aí também explica por que está metido naquela região ali, né? Porque os outros que a gente conhece estão muito próximos do mar, servem como sinalizadores para os futuros navegantes, etc. Agora ali não, ali está no alto da montanha, não tem nada de sinalizador para quem está andando pelo mar, tá certo? Tem que ter uma outra função. Então eu acho que sim, daria para a gente tentar recuperar o contorno original usando aí a computação gráfica. Nesse sentido, nesse caminho assim, tem uma ideia interessante que nós estamos desenvolvendo, que é recuperar o tapete verde do arco do desmatamento. Ou seja, nós treinaríamos o pixel da imagem com a vegetação original e a gente transformaria essa área desmatada no que era a vegetação original, pelo menos com relação ao brilho do verde. Então seria recuperar o tapete verde dessas regiões mais atingidas pelo desmatamento. Mesma coisa a gente gostaria de aplicar lá na atividade, só que eu sou muito especializado em inteligência artificial e computação gráfica, sabe? Teria que buscar alguém que saiba trabalhar e a gente, claro, orientaria a busca dessa grande ideia.